Bom dia, gente. Tudo bom? Hoje a live vai ser mais técnica, mas eu acho importante falar porque deixa eu tentar arrumar aqui. Porque a gente trabalha muito, né, com a comunicação da criança. Às vezes, hoje tá com o cenário diferente, então não tô com as minhas coisas certinhas. Então tá um pouquinho diferente do que eu tô acostumada, mas acho que vai dar para fazer. E tudo bom? Bom dia. A live de hoje eu vou falar um pouquinho sobre técnica de registro, né, que eu coloquei assim, e como identificar os déficits os déficits que a pessoa tem, que a sua criança pode ter, que é contato visual, imitação e segmento de instrução, que são pré-requisitos da fala, tá? Então, as pessoas sempre me mandam, o meu filho ele não fala ainda, né? Tá, ele não fala, mas vamos ver, para falar, o que precisa ter para falar? Ela tem que te olhar, ela tem que se interessar pelo outro, ela tem que imitar os movimentos, né? Lembrando que eu coloco sempre batom bem vermelho, roxo, justamente para a criança poder observar os movimentos e ter mais interesse em olhar para minha boca, tá? Então, a gente sabe que ela tem que ter contato visual, imitação, eu acho que tá ao contrário para vocês, ai que pena, mas aqui tá escrito contato visual, imitação, segmento de instrução e aqui a hierarquia de dica, tá? É assim que a gente faz num treino. Então, eu vou ensinar para vocês tentarem fazer isso em casa, para vocês conseguirem tentar fazer uma análise se o seu filho, qual que são os déficits do seu filho. Eu queria muito que não tivesse ao contrário, gente, mas hoje eu não consigo fazer de outro jeito, tá? Então aqui é contato visual, imitação e segmento de instrução, e aqui é hierarquia de dica, que tá tudo ao contrário para vocês, né? Mas então, o que vocês vão fazer? Vocês vão escrever, né, contato visual, imitação, faz igual, aí vocês escolhem o que vocês vão fazer. Você pode fazer assim, né, no faz igual, vocês determinam, né, faz igual, ou, fica aqui na sua frente, né, faz igual, mão na cabeça, né, faz igual, ou faz igual, qualquer um faz igual, o que vocês tiverem, pode ser com alguma coisa, né, se vocês tiverem uma caneta, né, você vai falar, né, faz igual, né? Esse aí é um segmento de instrução, o faz igual, aliás, é imitação, e o segmento de instrução pode ser qualquer coisa. Me dá a caneta, né? Me dá a banana, né? Para ver se ele responde, tá? Então, isso aqui é uma técnica para você saber se seu filho faz em casa e se precisa treinar ele, tá? Lembrando que eu sou terapeuta ABA, psicóloga comportamental, então a gente trabalha com registros, né? É claro que na sua casa você não vai fazer assim grandão, né? Você vai fazer pequenininho, você pode fazer numa folha sulfite, né? Então você vai, primeiramente, a primeira linha, né? Você viu que a gente vai tentar 9 tentativas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso eu coloquei em todos. Por que 9, né? Pode ser outras mais, mas a gente padroniza como 9, mas pode ser quantas tentativas puder, né? A primeira linha, a gente vai fazer a linha de base dele, né? Essa daqui a gente só vai, linha de base, para quem não sabe, a gente vai ver, analisar se a criança faz. Então, você vai no contato visual, vamos supor que a gente vai chamar o nome dele. A gente vai ver se ele responde quando a gente chama o nome dele, né? Então, a gente vai falar, João, se ele olhou para você, aí você pode colocar um certinho ou um ok, vocês determinam, né? Aí você vai chamar de novo, João, uma outra hora. Ele não respondendo, você vai colocar um X. E vocês vão fazendo isso conforme vai passando o tempo. Se fazer toda hora, talvez ele não responda por causa disso. Mas em geral, a criança com 3 anos, ela tem 80% das vezes ela tem que olhar, né? Então aqui é um dos testes de contato visual. Então você vai fazer João, não respondeu. Aí você vai fazer de novo, João, aí respondeu. Aí você vai fazendo, João. Então vamos supor que ele
ele deixou de olhar mais vezes do que ele olhou. Então, de nove tentativas, ele olhou 1, 2, 3. Tá muito baixo, né? Então, vocês vão fazer em casa esse teste. Vocês vão chamar ele não respondendo, você já sabe que um dos treinos que a gente vai ter que fazer, treino de contato visual, né? Que é um pré-requisito da fala. Lembrando que precisa ter este contato visual bem estabelecido na pessoa para conseguir, é pré-requisito de outras demandas. Para fazer uma atividade aí tem que olhar, né? Então aqui a gente já tem uma linha de base. A gente vai ter que fazer esse treino porque ele respondeu, né? 1, 2, 3. 3 de 9. 3 de 9 está muito baixo. Então a gente vai ter que fazer esse treino. O imitação, a mesma coisa. Você vai chegar perto dele e vai falar. A Cristiane está perguntando. Limito um tempo para a avaliação? Olha, na verdade, primeiramente, para fazer uma avaliação dessa, é que, em geral, nas clínicas, a Cristiane está me fazendo uma pergunta sobre se tem que fazer isso, eu acho que qual determinado tempo que a gente faz a avaliação. Para começar essa avaliação, primeiro tem que ter vínculo. Se você chega numa criança que você nem conhece, ela acabou de entrar no consultório, talvez você vai pedindo essas coisas para ela nem vai responder, vai dar X tudo, né? Então, primeiro tem que ter aquele vínculo e aí você começa a pedir. Na parte do João, que não sei o que, se a gente for fazer uma avaliação em 1 hora, que é geralmente que a gente vai fazer, né? Então a gente vai fazer 1 hora, você vai estar brincando com ele e no meio da brincadeira você vai falar, né, João? Né? Ou você vai levantar da onde ele tá brincando, você tá brincando com ele, aí você levanta, vai até a porta e fala, João, né? Então você vai fazendo isso, vai variando de tempo. Vou fazer isso daqui 5 minutos, vou fazer isso de 7. Se você ficar falando, João, 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 talvez ele nem responde nenhuma vez. Se uma pessoa típica vai falar pra você, né? Nossa, para de ficar me chamando, né? Mas em geral é assim, você levanta, faz alguma coisa, aí você olha para ele e fala, João. Aí ele não respondendo, você coloca X. Aí você dá uma distraída, faz alguma coisa e fala, João, né? E aí nos pontos positivos, aí você consegue determinar se ele olha quando ele tá quando ele tá fazendo alguma atividade, né? Não sei se eu respondi sua pergunta, Cristiane, mas se a gente tiver em 1 hora, tem que fazer assim intercalado. Faz uma tentativa e anota. Aí depois você vai fazer alguma coisa e faz uma outra tentativa e anota. No imitação, você consegue fazer mais vezes, porque às vezes é mais divertido que ficar chamando ele, né? Então a gente vai determinar um faz igual ou a gente coloca 3 faz igual, né? Então a gente vai colocar aqui, vamos supor, bater palmas, mão na cabeça, e você vai fazer as imitações. Então você vai fazer, né, João, faz igual. E aí, se ele não olhar, aí você vai colocar um X. Aí você vai fazendo a sua linha de base. Então, geralmente, se ele não tem contato visual, aqui ele já nem segue mais, né? Vamos supor que ele não fez nenhuma. A gente sabe que vai fazer um treino de imitação. Segmento de instrução. A mesma coisa, né? Você vai ter coisas no ambiente que você vai pedir, né? Por nada, Cris. Aí, no segmento de instrução, mesma coisa. Como o terapeuta ocupacional... Nossa, terapeuta ocupacional, onde eu tirei isso? O psicólogo ABA, ele tem que sempre arrumar o ambiente para ter estímulos discriminativos. Então, você vai fazer aquele ambiente de uma forma que você já saiba o que pode acontecer, né? Então, você teve alguns brinquedos que você fala, bom, agora eu vou pedir para ele pegar tal coisa para mim. E aí você vai pedir, né, João, pega tal coisa pra mim, né? João, me dá a bola. João, pega não sei o quê. E aí você vai vendo se ele responde, né? Uma vez ele respondeu, mas a maioria das vezes ele não respondeu. Então aqui a gente sabe que ele pegou 3 de 9. Aqui ele só acertou 1 de 9. E aqui ele acertou quanto? 2 de 9. Ou seja, a gente tem que primeiro, antes de fazer um treino na escola mas ele não faz lição de casa, mas ele não pega. Antes de tudo isso, das atividades, o que a gente tem que fazer? A gente tem que avaliar. Esses são os pré-requisitos, né?
Tem outras avaliações, né, certinhas para fazer, o VB-MAP, mas a ideia é sempre assim. Dá para você fazer em casa, né? Ver se ele imita, ver se ele tem contato visual, ver se tem segmento de instrução. A gente pode fazer também espera, né? Você pega algum brinquedo e fala espera. E vê se ele responde para ver se ele tem espera, tá? Então aqui a gente já sabe que ele precisa fazer um treino de contato visual, um treino de imitação e um treino de segmento de instrução. Os treinos têm que ser realizados, quem que vai ensinar a fazer vai ser, em geral, a psicóloga ABA, porque ela vai analisar e ela vai ensinar para vocês como faz. Mas eu coloquei aqui, que infelizmente está ao contrário, né? Hierarquia de dica. Então, os treinos começam sempre do ajuda física total, depois ajuda física parcial, gestual, verbal, depois é independente. Eu já tinha colocado aqui embaixo, né? Entendeu? Então, a gente vai começar o contato visual fazendo mais ajuda física total, né? O total, às vezes, você vai falar, João, só que no treino do contato visual é mais complicado porque ele precisa olhar pra você, né? Deixa eu pegar aqui uma coisa, peraí. Vamos supor que ele gosta bastante de bolinha de sabão, né? Então a gente vai apresentar para ele esse treino de contato visual. E ele vai querer arrancar da sua mão, né? Aí você vai fazer assim, né? João, aí quando ele olhar, aí você assopra, né? João, ele olhou, se ele não olhar, você vai esquivando. E aí você vai segurando. Quando ele olhar para você, você faz... Você dá a bolinha de sabão para ele. Então, geralmente, o treino de contato visual, você chama ele, pode pegar as mãozinhas dele e colocar pega as mãos dele e coloca no seu rosto. Se você segurar o rosto dele, é ruim, porque é muito invasivo. Ele vai começar a achar ruim esse treino. Então, você pode pegar as mãozinhas dele e falar, João, e colocar as mãozinhas dele aqui, né? Aí você vai registrar, tipo, eu fiz o ajuda física total, né? Então, a gente vai fazer um treino de 9, aqui vai ser no dia, tá? Não vai ser 1 hora. Se for dentro da terapia ABA, a gente vai fazer dentro daquela 1 hora esse treino, né? Lembrando que a gente vai fazer só 9 naquela terapia ABA. Eu tô explicando para fazer em casa, né? Então, em casa pode ser em todos os momentos de oportunidade. Então, no treino de contato visual, a gente vai fazer sempre isso. Você vai chamar ele. Você só vai entregar o que ele quer, que seja a bolinha de sabão, quando ele te olhar. Porque ele vai começar a entender que, eu só consigo isso se eu olhar nos olhos dela. E isso pode ser qualquer coisa. Se ele gosta de um celular, você pode falar, João, e coloca o celular aqui, atrás da sua... É que eu tô sem o celular, né? Mas vamos supor que ele gosta dessa caneta, ele gosta de ficar estereotipando. Aí ele coloca aqui, você vai pegar e vai falar, João, e aí ele vai tentar olhar pra você, né? Porque você colocou pra cá. Essa é uma outra forma de ele olhar nos seus olhos. Então, a ideia repete o contato visual por hierarquia, né? Parcial, gestual e verbal, a gente vai usar mais aqui, ó. No faz igual e no segmento de instrução. No faz igual, vamos supor que você vai ensinar ele a faz igual, a fechar, né? Com crianças até 5 anos de idade, a gente usa o Denver, que é na brincadeira dela. Então, se ela estiver brincando com a caneta... do jeito dela, né? Ela vai estar chacoalhando. O que eu expliquei na outra aula? Vocês não vão arrancar da mão dela. Por quê? Porque é invasivo. Ela vai começar a ficar com raiva do outra pessoa, né? Vamos lá, a Lisa perguntou. Peraí. Se ele estiver fazendo uma atividade, não olhar quando a gente chama, mas em outros momentos ele olha, algumas vezes. Então, geralmente, o autismo, ele tem a atenção dele, não é compartilhada. É isso que a gente vai ensinar para ele. Se ele estiver fazendo, primeiro que tem que ter aquelas partes, né? A gente vai ter que... Bom, agora que ele está brincando, eu vou fazer o contato visual. Vamos supor, você tem que programar isso. Então, se você chama ele, você tem que fazer. Então, se você chamou João, você vai ter que fazer alguma forma de ele te olhar. Uma dica importante não fica chamando o seu filho. Se você já percebeu que ele não tem contato, não chama o seu filho pelo nome sem que ele realmente tenha que olhar.
Porque se você fica João, João, João e não faz uma forma dele te olhar, ele acaba aprendendo que ele não precisa olhar. Então, se você for fazer a intervenção, faça direito, assim. Tenha sempre uma coisa que ele gosta. João, aí ele tá fazendo uma outra atividade, né, Lisa? E não quer te olhar. Ele te olha, mas em outros momentos ele olha, algumas vezes. Então, porque ele tem baixa resposta. A gente tem que aumentar a frequência. Então, você falou, ele tá fazendo uma atividade. Ele tá fazendo uma atividade, ele não tá te olhando quando você chama, não é porque ele tá fingindo ou porque ele não tá ouvindo. É porque a atenção no autismo não tem a compartilhada, que a gente chama daquela triangulação, né? Fazer, olhar para você e te chamar. É um dos déficits dele, né? Então se você chama ele, o que você vai fazer? Se você resolveu fazer isso na hora que ele tá fazendo alguma atividade, você vai bloquear, né? Ele vai olhar sua mão e ele vai te olhar. Aí você vai falar, muito bem, você olhou para mamãe. E vai devolver, vamos supor, a atividade. Entendeu? Então, se ele estiver fazendo alguma atividade, aí vou fazer agora esse treino. Então, você tem que pensar bem antes, né? Por isso que eu falo que é importante a psicóloga comportamental. Porque ela vai ensinar vocês o momento certo de fazer. Então, eu tô dando um exemplo, mas como a Lisa me perguntou, né, como que faz? Se ele tá fazendo atividade, ele não vai te escutar, porque a atenção dele, a atenção dele tá para cá. Se ele tem déficit na atenção compartilhada, ele realmente não vai ouvir. Aí bloqueia aqui, põe a mão, aí ele vai te olhar. Aí você fala, muito bom, você olhou, pode ir. Aí você vai liberar a atividade. E você vai fazer isso. Toda vez que você chamar o nome dele, você vai ter que recompensar. Lembra que eu expliquei que o comportamento aumenta de frequência de acontecer quando tem um reforço? Então, toda vez que eu chamar ele, você tem que ter alguma coisa que ele goste. E por quê? Porque você vai parear o som com alguma coisa que ele goste. E por isso que é importante essa hierarquia de dica. Porque com o tempo você vai diminuindo isso até que ele faça independente, até que você não precise mais ficar fazendo troca, né? Então, o contato visual é isso. Você só vai chamar ele quando você já estiver preparado com as coisas preparadas, né? A imitação a gente vai fazer, vamos supor. Crianças até 5 anos de idade, a gente usa mais o Denver, né? Que é para intervenção precoce na criança. Você não vai ficar trazendo atividades para ela. No Denver, a gente prefere fazer intervenção na liderança da criança. Vai ser com o que ela está fazendo. Então, se ela está com uma caneta e está chacoalhando, é esse momento que você vai usar. Aqui, no brincar, você já consegue também, você vai fazer o treino que já vai servir para várias coisas, vocês vão ver. Então, a criança gosta, até 5 anos, gosta de ficar chacoalhando, vamos supor. Então, ela tá lá chacoalhando, você não vai arrancar da mão dela. Você vai pegar uma caneta igual, vai ficar imitando ela, né? Você vai ficar imitando até ela gostar dessa brincadeira. Aí, com o tempo, depois que já criou um vínculo, por isso que é importante ter um psicólogo, porque tem vários dias, vários passo a passos, mas aí vamos pular o primeiro passo, que é de criar um vínculo. Você vai com a sua caneta, que você está fazendo igual ela, você vai falar, João, faz igual. E a criança, ela não vai fazer. Ela pode fazer, porque às vezes ela surpreende, né? Mas ela vai estar ainda jogando. Aí você vai falar de novo, João, faz igual. Aí você vai pegar a mãozinha dela, segurar na caneta e fazer igual. E vai elogiar na hora. Muito bem, você fez igual. Aí você já vai fechar e vai liberar ela. É muito sutil, né? Você vai dar a instrução, aí vai ser ajuda física total, né? Você deu a instrução e ela não respondeu. A gente meio que já sabia que ela não ia responder. Aí você vai fazer sempre na frente dela, tá? Os olhos na frente dela. Você vai pegar a mãozinha dela, ajuda física total. E você vai abrir a caneta dela. É o exemplo da caneta, né? E aí você vai elogiar na hora. Muito bem, você fez igual. Aí você vai fechar e vai deixar ela fazer de novo, tá? E isso no decorrer do dia. Às vezes, eles surpreendem tanto que da próxima vez que você fizer, faz igual. Ele já vai olhar e vai fazer, né? Por quê? Porque ele aprendeu um comportamento novo. Então, funciona bastante com o carrinho. Você tá girando a rodinha... Depois que você já se aproximou dele, você já repetiu, você vai fazer assim, faz igual, vrum, vrum, vrum. E aí ele não vai responder. Aí você pega a mãozinha dele e faz vrum, vrum, vrum. Muito bem, você fez igual. E libera e continua fazendo a rodinha, tá? Então isso até 5 anos de idade. Quando é mais velho, a gente já pode fazer essa outra parte de
dá treino da mesinha, né? Faz igual, né? E você vai fazendo isso, ajuda física total. Com a ajuda física total, você vai fazer umas 3 vezes, umas 3 colunas dessas. Depois você vai começar pro parcial, né? O parcial você vai só pegar a mãozinha dele e encostar e espera ver se ele já abre, né? Isso tudo, gente, são técnicas que o psicólogo faz. Mas é importante você saber se ele tem esses pré-requisitos para a comunicação. Você viu como que tem um passo a passo? Então tem o gestual, o verbal, que quando você percebe que ele já passou do parcial e do gestual, que você vai só apontar e dar o comando verbal, faz igual, tem a parte independente. Tem alguns que não tem esse, tem alguns que não tem esse. Depende da sua intervenção. Você vai montar a hierarquia de dica, né? Você vai fazer só o gestinho ou no verbal. Tem alguns que só usam até o gestual e já chega o independente. Você vai falar, faz igual. Você só vai apontar assim, ó, pra tampa. Aí ele fazendo, você já sabe o que ele tá fazendo. E a gente vai saber que ele adquiriu uma dessas quando você falar pra ele, faz igual, e ele responder. Aí você vai colocar um okzinho em todos, aí você consegue visualizar se ele tá aprendendo. O segmento de instrução é a mesma coisa, né? Você vai falar, me dá a caneta. E a caneta tá lá parada. Você vai pegar a mãozinha dele, vai pegar e vai te dar. E você fala, ah, muito bem, né? Se ele é uma criança que gosta de elogio, você dá elogio. Se é uma criança que gosta de dar bolinha de sabão, você vai dar a bolinha de sabão. Então, você vai sempre reforçar o comportamento que você espera que ele aprenda. Até a gente ficar independente. Aí ficou na dúvida se ele aprendeu ou não, você vai fazer a linha de base de novo, tá? Então, espera-se que, se você fizer sempre e fazer sempre reforçar o comportamento que você espera ser adequado, ele vai aumentar de frequência, tá? Isso de acordo com o que eu expliquei sobre aba, lembra que é a ciência, que foi verificado que funciona. Então a ideia é essa, quem que monta essa intervenção é o psicólogo. Então você vai falar para o psicólogo, olha, eu quero que você avalie isso, porque eu vi em casa, eu vi que ele não responde. Então se ele não responde, tem que ter esse treino. Esses são os pré-requisitos, esses são os primeiros treinos. Antes de exigir que ele, mas ele não se comunica. Mas ele olha, ele imita, porque ele precisa imitar, né? Ele tá te olhando, se ele não te olha, ele talvez não se comunique. Então, às vezes, ele é até verbal, só que ele ainda não tem isso. Lembra do cérebro dele, que é um cérebro diferente? Que o processamento neural dele foi feito, teve um transtorno? Então a gente vai ligar as conexões neuronais com os treinos de imitação. Então, você vai fazer bastante treino de imitação. Pode ser sempre quando ele estiver brincando, já que você não está na terapia, num lugar controlado, você pega e faz. Na hora que ele estiver brincando, gente, quanto mais melhor. Ainda mais que vocês estão em casa, você identificou em casa que ele não tem contato com imitação e segmento de instrução, faz bastante treino disso, né? Faz bastante treino de põe a mãozinha dele e reforça na hora. É sempre na hora, tem que ser imediatamente. Ele olhou pra você, reforça, dá alguma coisa que ele gosta. Muito bem! Faz, se ele gosta de cosquinha, dá cosquinha, muita cosquinha, sempre muito animado. Pra quê? Pra ele começar a te olhar mais. Imitação faz sempre, ele tá brincando com alguma coisa, pede uma demanda nova. O cérebro precisa de desafio. O cérebro, para fazer as conexões, ele precisa ser bastante estimulado. E a gente vai estimular como? No que está acontecendo no contexto, tá? Eu fiz assim de forma técnica, porque o psicólogo ele vai fazer assim, porque os gráficos, eles vão sair daqui, né? Mas você em casa, você não vai precisar fazer isso, né? Você vai ter que pensar assim, ó, eu percebi na minha linha de base que eu fiz, que foi a primeira tentativa, que ele não responde esses. Vamos estimular bastante em casa. Por quê? Porque quando voltar na terapia, quando passar a quarentena, quando a psicóloga for ver, já está bem estimulado, ele já está respondendo melhor. E aí já começa a fazer as outras atividades mais complexas. Tá bom? O que eu vim trazer hoje era mais isso. Se tiver mais alguma dúvida, entre em contato no privado. Eu não quero mostrar tudo certinho como faz, porque essa parte é o psicólogo que faz. Tem a terapia ABA, é uma terapia era bem completa, demora anos, então não teria como eu passar para vocês de uma forma assim, certinha, tá? Mas é importante vocês saberem, vocês pais, terapeutas, que antes de exigir uma atividade dele, ele não escreve, ele não me escuta, eu falo, ele não... Então, vamos treinar isso daqui. Oi, André,
saudade de você, muita saudade de vocês. E vocês têm que saber que existe um pré-requisito antes de você exigir outras coisas dele. Então, esses são os mais importantes. Então, eles não respondendo de primeira, estimula bastante. Porque fazendo essas conexões neuronais, você pode ter certeza que ele vai começar a responder muito melhor para as outras coisas que você vai colocar para eles, tá bom? E era mais isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu tenho grupo, qualquer coisa me manda mensagem no privado para mais dúvidas. E eu vou abrir agora o grupo pra gente conversar sobre isso, tá bom? Tchau!